Code Geass. Esse anime é simplesmente insano, absurdo e praticamente perfeito. Sem dúvidas, um dos melhores animes que eu já assisti em toda a minha vida. E eu realmente não sei se em algum dia, em algum momento, vão criar uma obra tão bem estruturada e tão bem elaborada quanto essa aqui. Já que Code Geass está em um nível completamente diferente de outras produções que em tese deveriam estar na mesma categoria, deixando obras como Death Note, Classroom of the Elite num completo chinelo. E isso aqui não é uma opinião só minha não, hein? Várias outras pessoas, após assistirem apenas aos primeiros episódios, já conseguem entender que esse animezinho aí de guerra com robôs gigantes tem uma qualidade absurda quanto aos temas de tática e estratégia. Então, se você já leu O Príncipe do Nicolau Maquiavel e gostaria de ver o maquiavelismo sendo aplicado na prática, ou se você apenas assistiu ao anime e gostaria de se aprofundar ainda mais nas teorias políticas por trás da trama, seja muito bem-vindo. E caso você tenha caído aqui de paraquedas e ainda não tenha visto absolutamente nada acerca de Geass, eu fortemente recomendo que você deixe esse vídeo salvo para mais tarde e vá ver pelo menos a primeira temporada. Depois retorne aqui para me agradecer e explodir a sua mente, porque neste vídeo eu vou provar que Code Geass é extremamente maquiavélico. De acordo com Nicolau Maquiavel, só existem dois tipos básicos de governo, as repúblicas e os principados. Os principados são representados por uma centralização de poder, onde normalmente um único indivíduo representa a autoridade máxima e passa a ser o principal responsável por todos os assuntos de seu domínio, o que é basicamente representado ao longo da nossa história pelos reis e imperadores. Simples. Já uma república é um governo mais complexo, com a principal característica sendo a fragmentação da autoridade, com o Estado sendo governado por instituições coletivas, como assembleias, senados ou representantes eleitos, onde o poder passa a ser compartilhado e a soberania emana principalmente do povo, que pode aplicar mudanças de uma forma mais direta. E essa diferenciação entre os tipos de governo é extremamente necessária para começarmos a entender a aplicação das estratégias maquiavélicas em sua totalidade na obra, já que o Sagrado Império Britânio, ou La Britânia, é nitidamente um principado, com toda a sua autoridade centralizada ao redor da figura do imperador. Mas não é qualquer principado, é simplesmente uma superpotência com uma forte política de expansionismo, que lhe rendeu o domínio de cerca de 1/3 de todas as nações do planeta. De fato, um império absurdo, que por estar em constante crescimento, anexando e ocupando diversas novas províncias, já sabemos muito bem qual o tipo específico de principado que ela se enquadra pelas definições do Maquiavel. Pois é, Britânia é um principado misto, que é nada mais nada menos do que aquele onde o conquistador já possui um domínio hereditário bem estabelecido, mas passa a integrar a esse mesmo domínio novos territórios. E como bem explicado pelo Maquiavel, existem dois tipos distintos de territórios que podem ser agregados, abre aspas. Afirmam que esses estados conquistados e anexados a um estado antigo, ou são da mesma província e da mesma língua, ou não são. Quando são, é geralmente fácil mantê-los submissos, e para dominá-los seguramente, bastará ter se extinguido a estirpe do príncipe que os governa. Porém, ao se conquistar territórios numa província com língua, costumes e leis diferentes, começam a surgir as dificuldades e é necessário haver muito boa sorte e habilidade para mantê-los. Fecha aspas. E você quer saber onde começa essa aplicação do maquiavelismo no anime? Simples, no primeiro segundo do primeiro episódio da primeira temporada, com um processo de anexação do Japão, uma província com língua, costumes e leis diferentes. 公暦2010年8月10日、新生ブリタニア帝国は日本に宣戦布告した。自由と伝統、権利と誇り、そして名前を奪われた。11、その数字が新しい日本人の名前だった。De todos os tipos de estratégia de ocupação e conservação territorial, a investida de Britânia contra o Japão foi a mais devastadora e opressiva possível, arruinando não apenas as forças militares do país, mas até mesmo seu nacionalismo,
ao mudar o nome e a bandeira daquela província. Mas será que realmente precisava ser dessa forma? É realmente necessário desconstruir um país dessa maneira? Ou será que Britânia não poderia realizar uma ocupação mais pacífica ou com uma abordagem um pouco diferente? Com essas perguntas, vamos recorrer ao capítulo 5 de O Príncipe, que tem um título bem autoexplicativo. De que modo governar as cidades ou principados que, antes de serem ocupados, viviam com suas próprias leis. Abre aspas. Quando aqueles estados que se conquistam estão acostumados a viver com suas próprias leis em liberdade, existem 3 modos de conservá-los. O primeiro, arruiná-los. O outro, o conquistador ir habitá-los pessoalmente. O terceiro, deixá-los viver com suas leis, arrecadando um tributo e criando em seu interior um governo de poucos. Sim, existem outras possibilidades de dominação dentro do maquiavelismo, que acabam tendo diferentes vantagens e desvantagens em determinados contextos. Só que tem um problema. Essas 3 opções só estão disponíveis para o Maquiavel se o antigo governo daquele território que está sendo tomado também for baseado em um principado, bastando extinguir a linhagem do antigo líder e aplicar uma dessas 3 possibilidades para conservar o domínio ao longo do tempo. Só que o governo do Japão era uma república e não um principado, o que forçou o Império de Britânia a ter somente uma dessas opções. Abre aspas para a continuação do capítulo. Contudo, nas repúblicas há mais vida, mais ódio, mais desejo de vingança. Não deixam nem podem deixar esmaecer a lembrança da antiga liberdade. Assim, o caminho mais seguro é destruí-las, ou habitá-las pessoalmente. Fecha aspas. O que Maquiavel está tentando dizer é muito simples. Para um principado ser substituído por outro, é algo muito mais fácil, já que sem as esperanças dos habitantes por um possível sucessor da antiga linhagem, esses tendem a aceitar com mais facilidade um novo monarca, por já estarem acostumados a viver dessa maneira. Já para os habitantes de uma república, bom, as coisas são um pouco mais complexas, pois o nacionalismo é muito forte e a transição de uma liberdade e participação cívica para um modelo de governo mais autoritário e restritivo acaba sendo muito mais brusca, não tendo de forma alguma facilidades em sua aceitação. E a consequência desse excesso de nacionalismo é exatamente aquilo que vemos na primeira temporada, com diversos japoneses realizando uma série de atentados e rebeliões contra o Império, juntamente com a conservação de antigas instituições ligadas ao antigo governo, como é o caso da FLJ, a Frente de Libertação do Japão, que mantém um legado cultural e ideológico e é formado principalmente pelos antigos parlamentares que sobreviveram ao processo de ocupação, não adiantando nesse tipo de território se extinguir o líder e sua linhagem, pois já que eles foram colocados nessa posição pelo povo, o próprio povo sempre estará disposto a apontar com facilidade novos líderes para representá-los. E quanto aos atentos que ficaram pensando na segunda opção, aquela lá de o conquistador ir pessoalmente habitar a nova província, isso estaria completamente fora de cogitação pela própria política de expansionismo do Império de Britânia, que por estar avançando em diferentes partes do mundo simultaneamente, principalmente no norte da África naquele momento, se fazia necessário que a figura do imperador permanecesse no principado hereditário, para a melhor administração e coordenação do próprio império. E se você ainda acha que o comportamento de Britânia em comparação com as recomendações do Maquiavel é tudo uma mera coincidência, ou pura forçação de barra, sinto lhe informar que estamos apenas no começo, meu amigo. Porque se tinha alguma coisa que o Imperador Charles mantinha ao seu lado, com toda a certeza era uma cópia do livro O Príncipe. Ainda continuando sobre o processo de conservação de um estado estrangeiro, temos outra forte recomendação do Maquiavel. Abre aspas. Outra forma eficaz é instalar colônias, num ou 2 pontos, que sejam como acorrentadas àquele estado. Não se tem muitas despesas com as colônias, elas podem ser instaladas e mantidas sem muitos custos. Sua criação prejudica somente aquele de quem se toma os campos e as casas para cedê-los aos novos habitantes, os quais constituem uma parcela mínima do estado conquistado. Fecha aspas. O esquema de colônia já é bem conhecido ao longo da nossa história. O próprio Brasil já foi uma colônia de Portugal. Mas resumindo de uma forma bem simples, a estratégia é basicamente pegar uma parte da população do principado hereditário já estabelecido e transferir para o principado novo que está sendo ocupado,
com o intuito de fazer com que esses se fixem lá. Os benefícios dessas estratégias são imensos, mas costumam ser de longo prazo. O Maquiavel passa linhas e mais linhas explicando tal utilidade e também convencendo o leitor de que esse caminho é bem melhor do que manter uma ocupação militar perpétua. E adivinham o que foi que Britânia fez? Exatamente isso. Não só realizou a instalação de colônias com papel de moradia e integração, mas também liderou o desenvolvimento de várias instituições, entre elas instituições de ensino para a doutrinação dos britânios em solo japonês, mas também instituições civis para agregar japoneses que estavam dispostos a colaborar com o Império através do programa Honorary Number, que concedia um título de cidadão honorário de Britânia a um nativo, garantindo agora a um japonês certos benefícios sobre os seus compatriotas, fazendo com que os próprios japoneses denunciassem o início de rebeliões e críticas organizadas por aqueles mais nacionalistas, o que para o Maquiavel é visto como um remédio surpreendentemente eficaz no processo de manutenção do poder. Já pela parte de gestão daquela província, melhor impossível, pois estamos falando da alocação dos próprios filhos do imperador, inicialmente Clovis III, temporariamente a Cornélia e posteriormente a jovem Eufemia, todos eles representando não apenas a linhagem de sangue real do conquistador, mas também representando a própria dependência de seu governo ao Império, com um exército que primeiro respondia ao Charles e só depois aos próximos na hierarquia. E o impacto das colônias na população local ao longo do tempo foi tão grande, mas tão grande, que o próprio Lelouch chega a falar que para muitos dos novos eleves que cresceram sob o domínio e opressão do Império, era muito mais cômoda e segura a ideia de ser para sempre um escravo dos britânios do que a ideia de conservar o seu nacionalismo junto com aqueles que se mantinham insatisfeitos com toda aquela opressão, trazendo a dura reflexão de que era muito mais fácil manter a cabeça abaixada do que levantá-la, o que lhe rendeu um belo de um tapa, mas que no fim acaba sendo a triste realidade de muitos daqueles que achavam que estariam em pior situação sem a aba do Império. エリア11は日本だった頃に比べて良くなったとも言えるよ。ブリタニアの植民エリアに入れたおかげで軍事も経済も格段に安定した。市民権だって手に入る。役所に行って手続きをすれば名誉ブリタニア人になれるじゃないか。あとはプライドの問題。ま、そっちを大事にしたい気持ちもわかるけどね。さっきの11だってわかってるんだ。ブリタニア人に頭を下げた方がいい暮らしができるって。Por mais que os métodos sejam cruéis e desprezíveis, é justamente disso que se extrai a síntese dos ensinamentos contidos em O Príncipe. A famosa frase, os fins justificam os meios. Se você tiver paciência, pode recorrer ao material original das light novels e quanto mais você ler e entender acerca do Império de Britânia, mais verá que o maquiavelismo não está apenas em seus fundamentos, mas correndo vivo em suas veias. Os infelizes fizeram muito bem o dever de casa, o que somado aos seus vastos recursos naturais e ao seu poderoso e leal exército, resulta em um governo praticamente imbatível. E agora eu te pergunto, o que poderia então derrubar um já fortemente estabelecido império maquiavélico? Difícil, não é? Mas a resposta para isso está justamente no Lelouch, que combate o maquiavelismo de Britânia com um maquiavelismo próprio e ainda mais preciso, mesmo estando em uma condição absurdamente desfavorável e em um contexto muito mais complexo para aplicar as recomendações, tendo que gerenciar e coordenar a ascensão de um principado novo, ou melhor, de um totalmente novo, e tudo isso apenas apoiado pelas suas virtudes quanto à estratégia e lógica e a sua única fortuna, que no futuro também veio a ser uma maldição, o Guias. Mas isso aí já é um assunto para um próximo vídeo, já que hoje eu me limitei a falar apenas do comportamento do Império, para não acabar criando um vídeo de mais de 2 horas. Então se você conseguiu ficar aqui até o final e realmente gostou do meu conteúdo, deixa aquele like aí para me ajudar e se inscreve no canal.